Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o volante Bruno Henrique, que temos algumas atualizações. O Cruzeiro realmente consultou a equipe do Al-Ittihad, onde o atleta que tem seus 33 anos de idade já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E eu fiquei surpreso no Cruzeiro consultar a equipe árabe. Por quê? Porque quando o jogador está em fim de contrato, você primeiramente conversa com ele para saber as informações. Mas a partir do momento que você tem um acordo, você é obrigado pela FIFA, a comunicar o time. Enfim, o Cruzeiro entrou em contato com a Al-Ittihad, uma consulta, e vamos esperar, mas enfim, vamos esperar para ver se realmente vai ter essa confirmação. Mas o Cruzeiro já entrou em contato com o staff do atleta, seus representantes, para entender qual que é a situação e quanto que ele estaria disposto a abrir mão, até porque não vai receber o mesmo salário que ele tem nos Emirados, onde ele tem um contrato até o dia 30 de julho de 2023. Ou seja, desde o dia 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato e mudar de graça no meio da temporada. Acho que seria uma ótima opção. Eu vi muita gente aí falando que seria mais um volante e tudo mais. Eu não concordo muito com essa análise não. Só os créditos aqui para o portal Goal e para o Thiago Fernandes, que foram os primeiros que trouxeram essa informação, além também do blog da Raposa, sempre aí juntando as informações para nós, valeu demais. Então o Bruno Henrique, por quê? Porque eu considero ele mais um meia do que um volante em si. Porque é um cara que gosta de chegar muito bem dentro da área e, por exemplo, eu não acho o meio de campo, vamos supor aqui, Ian Lucas, Neto Moura e o Bruno Henrique um meio de campo ruim. Tudo bem que poderia ser o Nicão, mas o Nicão fazendo papel na ponta direita, Gilberto e Bruno Rodrigues. Acho que vocês conseguiram aqui entender. Eu vejo que o Bruno Henrique, tendo um pouco mais de liberdade, pode fazer uma função bem interessante, que foi a que ele já fez na época do Palmeiras, principalmente, e no Corinthians também, que eu quero comentar aqui um pouco mais com vocês. A carreira do atleta, que surge com muito destaque a partir de 2013 e 2014 pela equipe da Portuguesa. Muda em 2014 para o Corinthians, inclusive conquista o Brasileirão de 2015 e fica até 2016. Entre 2014 e 2016 foram no total 126 partidas com 9 gols marcados e uma assistência. Ele se muda em 2017 para o Palermo da Itália, fica lá meia temporada basicamente. Ele joga lá 33 partidas e volta para o Palmeiras. Em 2017 faz 17 partidas, 2 gols. Aí sim, pelo Palmeiras em 2018 e 2019 foram os 2 anos melhor na minha visão da sua carreira. Quer ver? Em 2019 ele fez, 2018, 63 jogos, 14 gols. Então um atleta que atuava bem mais ofensivo. 2019, 59 partidas, 10 gols e 5 assistências. Aí até chegar ao início de 2020, onde ele havia disputado já 30 jogos e teve essa negociação com a equipe do Al-Ittihad dos Emirados Árabes, que mudou de nome inclusive, em 2021. Então assim, a equipe... por lá ele já acumula bons números. Na última temporada, 33 jogos, 2 gols e 6 assistências. Tem jogado um pouco mais como um volante do que propriamente um meia central. Mas igual eu falei para vocês, eu acho que se ele tiver ainda essa condição para fazer um papel um pouco mais avançado, seria um ótimo nome. Eu acho que o Bruno Henrique e o Gilberto dois jogadores que eu particularmente traria tranquilamente para o Cruzeiro, Dois jogadores um pouco mais experientes. Você vê que vão ser possivelmente, se o Bruno Henrique for contratado, os dois mais experientes, 33 anos e com os maiores salários. Agora é ver quanto que ele aceitaria a receber. Não acho que ele tem um vencimento inferior a 700, 600 mil por mês de forma alguma. E quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários sobre o jogador, se seria ou não uma boa contratação. Atleta com passagens muito boas pelo Palmeiras, pelo Corinthians, no futebol italiano e há 2 temporadas e meia basicamente lá nos Emirados Árabes. Bom, quero falar então aqui sobre o jogador contratado, que é um zagueiro de apenas 17 anos de idade, que chamou a atenção pela equipe do Ibrachina de São Paulo no Campeonato Paulista e já tem alguns anos que ele vem chamando a atenção pela equipe de São Paulo. O jogador que tem apenas 17 anos de idade é um zagueiro canhoto e mesmo com essa idade ele já tem jogado, no caso na equipe de cima, desde o ano passado. Ele na Copa São Paulo fez uma partida, inclusive no jogo que eliminou o Vasco do torneio. A equipe do Ibrachina chegou nas 8ª de finais, o time aí paulista, Então um desempenho bem interessante e ele que subiu recentemente para a equipe principal, é um zagueiro assim que tem como características muitos gols marcados. Para você ter uma ideia, ele começa ano passado, 2022, de janeiro a outubro, joga pela equipe Sub-17, onde fez 21 partidas, 5 gols marcados nesse período pelo Ibrachina, lá de São Paulo, e é uma equipe que joga contra times relevantes no futebol brasileiro, Então, direto tem jogos de campeonatos contra os times paulistas no geral, e a equipe vem
tomando cada vez mais destaque, e o Miguel tem chamado a atenção também. Pela equipe sub-20 foram 2 partidas e uma apenas na Copa São Paulo, mas contratado aí, possivelmente com um contrato de 3 temporadas, até porque quando o jogador vai assinar esse seu primeiro vínculo, né, profissional, não pode ser maior do que isso, mas acho uma ótima opção. E vai lembrar que até o Globoesporte.com destacou que o Cruzeiro está fazendo essa transição, né, na sua zaga. Por quê? Porque a equipe de base tinha até o ano passado o Everton e o Juan Santos, fora o Pedrão ainda, né? Então os 3 já estão meio que cotados para o time de cima, e o Cruzeiro vai em busca então de novos jogadores para ir fazer nessa nova safra. Acho que o Miguel, de apenas 17 anos de idade, tem muito a agregar aí para os próximos anos. O jogador que vai lembrar também, quando ele surge antes de ir para o Ibrachina, teve uma passagem de 2018 a 2021 pelo Santo André. No caso, ele jogava no Santo André, pelo menos o que eu achei aqui no caso pelo Gol, ele jogou no Santo André no Sub-13 e no Sub-14. Então foi há um tempo atrás. Enfim, zagueiro canhoto, acho que pode ser uma ótima opção sim para o time do Cruzeiro, ainda mais que tem dado, né, certo, algumas apostas vindo do futebol paulista, como por exemplo aí o Miguel. E quero falar agora então sobre esse pós-jogo, né, do Cruzeiro. E bom, quero falar com vocês sobre essa informação de que o Arboleda interessa ao Cruzeiro para essa temporada de 2023. Zagueiro que está aí no caso com seus 31 anos de idade, valor de mercado próximo da casa dos 8 a 10 milhões de reais, e que o Cruzeiro teria interesse na contratação do equatoriano, que inclusive foi convocado para a última Copa do Mundo, só não atuou com mais frequência porque ainda estava se recuperando de uma lesão. E é um histórico recente do atleta, né, não ter conseguido se colocar à disposição por conta de problemas de lesão. Não é à toa que no ano passado, de 2022, ele fez apenas 24 partidas pelo time tricolor e 4 gols marcados. Nessa volta do ano já foram 9 jogos até aqui e ele participou de apenas 3 com o técnico Rogério Ceni. A questão é, até o próprio Rogério Ceni já deixou claro que não liberaria o jogador, mesmo se tivesse uma compensação financeira, porque entende que quando ele estiver em plenas condições físicas, vai ser uma peça importantíssima, assim como já foi em outros anos pelo São Paulo, né? Onde ele chega em 2017, vindo da equipe da Universidade Católica, lá do Equador, onde ele havia disputado só pelo futebol equatoriano por times igual LDU, Universidade Católica e Grécia, uma equipe da segunda divisão do Equador, até surgir com muito destaque e ir para o São Paulo. No São Paulo ele joga de 2017 até agora em 2023, somando no total mais de 240 partidas, um zagueiro aí que já tem também mais de 21 gols marcados pelo São Paulo e outras 9 assistências, é um jogador que é bom nessa questão ofensiva. Ficaria com o pé atrás por conta desse histórico recente de lesões, mas eu aprovaria o nome. Eu vi muita gente falando, nossa, o Arboleda é ruim e tudo mais. Acho que é porque esquecendo que o Cruzeiro está em busca do mercado de mais 2 zagueiros e tem tido uma dificuldade gigantesca. Óbvio que não seria fácil, então se você for pegar, nossa, teria que ter uma compensação financeira alta, não tem jogado com muita frequência por conta de lesões e já tem 31 anos, não é a melhor opção do mundo, realmente não é. Mas se for pegar das opções que o Cruzeiro teria no mercado, pode ser sim um bom negócio e eu vou atualizando para vocês assim que surgir um novo nome. Porque, vale lembrar, o Cruzeiro desde quando já estava com o Eduardo Brock, buscava a contratação de mais um zagueiro, com a saída então do capitão do time, a busca automaticamente se mudou para 2, e o Cruzeiro que negociou ainda o Eduardo Brock, rendendo ao Cruzeiro mais 3 milhões de reais. E você aceitaria então o Arboleda, jogador que tem contrato longo ainda e não deve deixar o São Paulo tão cedo, até por conta de um pedido do próprio técnico. E falando em Rogério Ceni, quero falar aqui sobre essa matéria que eu achei interessante informar, por exemplo, do Cruzeiro com dívidas em relação ao treinador e o seu auxiliar, onde nessa semana foi decretado que o Cruzeiro tem, né, uma sentença no valor de 487 mil reais que deverá ser pago para o auxiliar técnico, né, que trabalhava com o Rogério Ceni lá em 2019, que seria o Charles Embert, junto ao Rogério Ceni no Cruzeiro em 2019, que assim, se fosse só esse valor, até que estava tranquilo, mas o próprio Rogério Ceni tem pendências com o Cruzeiro na casa também dos 3 milhões e 300 mil reais. Então, se soma esses valores, chega um valor de quase 4 milhões de reais que o Cruzeiro tem de pendências por uma passagem de 2 meses. Que lembrando, o salário dele não era para ser tão alto, mas com o passar dos anos, o Cruzeiro não pagou R$1 para ele, de acordo com o próprio Rogério Ceni, e com multas, correção monetária e no caso juros, chega esse valor gigantesco do Rogério Ceni, que não chegou a ficar 2 meses aqui no Cruzeiro, foram menos de 5 partidas no Campeonato Brasileiro. Em 2020, o ex-goleiro chegou a afirmar que não recebeu R$1, né,
dos dias que trabalhou no Cruzeiro. Depois disso, até a atual gestão do Sérgio Rodrigues tentou, né, no caso, chegar a um acordo com o ex-técnico para negociar os débitos, mas na ocasião o Rogério Ceni falou que não tinha entrado na justiça contra ninguém, mas logo depois, né, teve esse pedido aí para o Cruzeiro realmente honrar os seus compromissos, até porque em 2019, 2018, né, o Itamar Machado não tinha como uma das prioridades, e o Rogério Ceni aí também teve esse problema. Um valor gigantesco, que lembrando, né, essa dívida vai para a instituição, que o Cruzeiro inclusive pediu recuperação judicial, que é a opção da SAF, né? Acaba que a instituição pode pedir essa recuperação e ter um prazo muito maior para fazer os pagamentos e não vai em si para a SAF do Ronaldo, né? Até porque senão complicaria bastante o fluxo de caixa e, consequentemente, o pagamento de todos os credores a longo prazo. Quero saber o que você achou então dessa passagem do Rogério Ceni, que atualmente está no São Paulo, né? Quase 2 anos de trabalho até aqui. Treinador que surge muito bem, pensava que ele teria um estilo de jogo muito ofensivo, muito interessante, igual, por exemplo, do Diniz, mas acabou que ficou um pouco mais padrão e tem seguido pelo São Paulo mesmo, né? Acho difícil o Rogério Ceni querer sair do São Paulo recentemente, depois dessa excelente passagem que teve pelo Fortaleza, depois pelo Cruzeiro, campeão do Brasileirão pelo Flamengo e agora na equipe do São Paulo. Deixa aqui a sua opinião aí embaixo nos comentários, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir outras sugestões de vídeos aqui para vocês, além do link da BetView para você começar a postar e da DG Store para você garantir suas camisas do Cruzeiro personalizadas com 10% de desconto. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!